Olá pessoal, eu sou o Paulo Bertoni, eu sou psicólogo, sou analista do comportamento e eu vou fazer uma série de vídeos para falar sobre assuntos que são muito comuns no consultório e falar também um pouco sobre o que eu penso sobre eles e como eu trabalho em cima deles, ok? O de hoje vai ser sobre orientação de pais em relação a filhos, crianças e adolescentes. Vamos lá! No consultório, os pais, as mães, os responsáveis de forma geral, costumam vir com queixas do tipo: meu filho não estuda, meu filho é mal educado, meu filho não ajuda nas tarefas domésticas, meu filho não cumpre com os compromissos que ele assume, e sem saber como entender e o que fazer a respeito disso. O meu primeiro cálculo, digamos assim, a respeito dessas queixas beleza, a gente já sabe quais são os comportamentos inadequados, indesejáveis que o seu filho tem lançado mão. Mas em que contexto esses comportamentos acontecem? O conceito de contexto aqui, ele tem a ver com o que está acontecendo antes do comportamento inadequado acontecer. Por exemplo, vocês vão ver que muitas vezes que vocês têm que lidar com essas situações tão desagradáveis, os seus filhos estão sendo frustrados, os seus filhos estão sendo muito exigidos, os seus filhos estão diante de algum problema que eles não sabem muito bem como resolver ou como comunicar. E além do contexto, é muito importante a gente observar um outro fator que é o conceito de consequência. Então vocês vão ver que muitas vezes através da agressividade, através da birra, através de todas essas atitudes tão indesejadas, muitas vezes eles conseguem fugir das consequências. Então eles conseguem fugir da tarefa de casa, eles conseguem fugir da tua bronca, eles conseguem fugir das responsabilidades, né? Então é muito importante a gente ter em mente não só os comportamentos que a gente quer mudar, mas também o que acontece antes e o que acontece depois, ok? Pessoal, agora eu quero fazer algumas considerações a respeito do conceito de consequência que eu acabei de mencionar, tá bom? Muitas vezes eu vejo os pacientes, na hora da emoção, na hora da raiva, exagerarem um pouco na promessa do castigo. Então, assim, você vai ficar de castigo pro resto da sua vida, você só vai sair do castigo quando você tiver 32 anos, né? A gente sabe que isso não vai acontecer. E quando você usa muito esse recurso de prometer e não cumprir, a sua palavra acaba entrando em descrédito e a sua autoridade também. Então é muito importante que quando você for dar uma consequência, que você só fale aquilo que você tem certeza que você vai conseguir levar a cabo, tá bom? Uma outra questão é extremamente desaconselhável utilizar humilhações ou agressões físicas, ok? A gente costuma usar desse recurso, não da agressão, né? A gente costuma usar da força física apenas em contextos onde o adolescente ou a criança está se colocando em risco, ou ele está indo te agredir ou agredir outra pessoa. E mesmo assim, a gente vai no intuito de contê-lo e não de agredi-lo, ok? A punição mais funcional, mais educativa, é aquela onde a gente tira algo que o adolescente ou a criança goste. Ultimamente, a punição mais óbvia tem sido o celular, né? Mas existem outras formas também de exercer algum controle saudável sobre eles. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente convive com uma pessoa que não cumpre com a própria palavra, que nos ofende, que nos agride, que deixa a gente na mão e etc., a gente não quer dar tanto carinho para essa pessoa, a gente não quer dar tanto afeto para essa pessoa, a gente quer essa pessoa longe da gente. Então, passar isso para os filhos de vocês também pode ser muito funcional. Tratá-los como você trataria um outro adulto, né? Você privar ele um pouco de todo aquele afeto, de toda aquela coisa boa que a família tem para dar e retomar isso conforme ele comece novamente com atitudes um pouco melhores, né?
A gente tem que lembrar também que é muito importante, assim como aplicar punições coerentemente, é preciso que a gente também retribua, que a gente reforce comportamentos adequados, ok? A gente tem que punir aquilo que foi inadequado e ao mesmo tempo premiar aquilo que foi bom, tá? Pode sim utilizar presentes materiais, óbvio que não de forma exagerada, mas há também de premiar com atenção, de premiar com carinho, de premiar com elogio, né? E de descrever para a criança e para o adolescente quais são as consequências que em médio e longo prazo ele pode produzir com comportamentos mais adequados. Então, estuda que você passa no vestibular, estuda que você não gasta suas férias na recuperação, né? E coisas que muitas vezes eles não conseguem pensar sozinhos, mas vocês adultos conseguem, né? A forma de ensinar bons comportamentos também é muito importante de vocês terem uma ideia de como funciona. Na análise do comportamento, a gente trabalha basicamente com 3 formas. A primeira é dando instruções, tá? Então você descreve para o teu filho o que você quer que ele faça e quais são as consequências caso ele não faça, tá? Você fala antes do acontecido. Antes do acontecido também a gente pode dar um modelo. Então você quer que ele lave uma louça, por exemplo, vá até a louça, ensine ele a fazer, sabe? Ensine os truques que você sabe, deixe ele observar você fazendo. Ele aprende por modelo. E a terceira forma, que é a forma mais eficiente, é a gente ensinar aos pouquinhos, tá? Então, em vez de uma vez você já mandar ele fazer uma atividade muito complexa que ele não fazia antes, você começa, num dia ele faz um pouquinho, no outro dia ele faz um outro pouquinho, você vai progressivamente complicando, né? Deixando mais complexa a tarefa, mas sempre começando de um ponto inicial que você saiba que ele tem condição de fazer. Tendo feito aquilo, no outro dia ele passa por uma tarefa um pouquinho mais complicada, tá bom? É claro que nesse vídeo eu tentei falar genericamente sobre um assunto bastante complexo, que é a relação dos pais com os filhos. Muitas vezes os pormenores dessa relação precisam de uma atenção especializada e mais dedicada, mais detalhada, né? Então, dessa forma, se vocês tiverem dúvidas, se vocês estiverem precisando de qualquer ajuda, a gente está à disposição. É só procurar a gente pelas redes sociais ou no contato que está na descrição do vídeo logo abaixo, tá bom? Até a próxima, até mais!